E eu estava orando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer dizer à sua igreja? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? Eu sempre falo para Mariana, minha filha, quando a gente está ligado com o Senhor, a primeira voz que vem, leva isso para o coração de vocês, que eu ouvi isso da pastora Viviane Ramos. E eu guardei no meu coração, e isso tem sido verdadeiro na minha vida. A primeira voz que vem é a voz de Deus. Depois vem a voz do homem, vem a nossa voz. Ah, Deus não fala comigo não. Depois vem a terceira voz, que é a voz do diabo. Será que foi Deus mesmo? Aí entra aquela dúvida, né? Que o diabo ele vem lançar dúvida. Mas, amados, agarra isso, a primeira voz. Quando você está no propósito do Senhor, quando você busca o Senhor, é claro, amados, como eu sempre falo, a voz do Senhor não vai ferir os princípios bíblicos, né? A voz do Senhor não vai ferir os princípios que Deus colocou para o seu povo, ser um povo separado, né? Porque muitas vezes você pode ouvir a primeira voz e não é de Deus, mas ainda assim você terá o discernimento de que não é a voz de Deus, se é que você tem o Espírito Santo de Deus. Não é assim que Paulo fala? Se é que vocês têm o Espírito Santo de Deus, se é que nós temos o Espírito Santo de Deus, não é? Então essa igreja de Efésios, ela recebeu uma mensagem de Paulo, que foi o que Deus colocou no meu coração. Desperta, despertamento. Deus entrou assim no meu coração de forma tão forte, despertamento. E eu falo para vocês, quando Deus fala com o mensageiro da noite, não quer dizer que o mensageiro está livre, não. Pelo contrário, né? A mensagem vem para o mensageiro primeiro. Despertamento. E quando o Espírito Santo falou comigo, despertamento, veio Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, que a gente vai começar a destrinchar agora. Está em Efésios 5. Eu quero ler Efésios 5, do 11 ao 17. Isso é uma palavra para nós, amados. Já botou aí, irmãos? Efésios 5, do 11 ao 17. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amados, é o clamor do Espírito Santo para nossas vidas. Isso aqui foi escrito para a igreja de Éfesos. A igreja de Éfeso era uma igreja que Paulo fundou e ele tinha um carinho muito grande por essa igreja. Mais na frente ele diz assim: por causa de vocês eu me coloco de joelhos, para que vocês sejam cheios de todo o entendimento, para que vocês possam falar da esperança que há em vocês.
Paulo falou assim, por isso eu me coloco de joelho. Quando ele fala que desperta a igreja, é porque a igreja ela estava adormecida. A gente vê lá em Apocalipse 2, quando é a carta para a igreja de Éfesos, que Deus tem uma repreensão para essa igreja. Qual é a repreensão? Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Quando a gente abandona o primeiro amor, quando a gente abandona o dono da vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente deixa de lado a vida que foi colocada dentro de nós, nós dormimos. Paulo diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem está dormindo, amado, não está morto. Quem está dormindo tem que despertar. Porque a igreja do Senhor, nós como igreja, nós estamos vivendo tempos muito conturbados. A igreja sempre viveu tempos conturbados, mas a igreja hoje nós estamos aceitando. Nós estamos aceitando, porque o pecado tem trocado de nome. O pecado tem se disfarçado. O pecado tem nos dado pratos maravilhosos. E quando nós estamos dormindo, nós não estamos ouvindo a voz do noivo. Como aquela parábola das noivas. As que dormiram ficaram. As que dormiram não se abasteciam da presença do Senhor. Não foram comprar o óleo, não foram prudentes, porque estavam dormindo. E dormir, como eu disse, não quer dizer que está morto, quer dizer que precisa despertar, precisa acordar, precisa parar de aquele sono, como é que é, da indolência que a palavra do Senhor fala. E Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amados, o mundo está morto. Deus sempre deixou isso claro, que o povo dele é o povo que tem vida. É um povo que tem esperança. Porque o mundo, amados, o mundo está perecendo. É tão notável o desespero, vou falar o desespero, o medo de Satanás. O medo de Satanás é tão evidente que ele está se expondo. E eu digo, ele está se expondo porque ele é poderoso? O diabo está se expondo, como a gente tem visto tantas coisas, é porque ele é poderoso? Não. É porque Deus permite que ele se exponha. E eu digo mais uma vez, amada igreja, Deus permite que Satanás se exponha, é para que a gente venha escolher. Assim como Deus lá, a bênção ou a maldição, escolham a bênção, né? Deus não falou assim, escolham a bênção. Escolham a bênção para que vocês vivam. Assim Deus está fazendo nos dias de hoje. Deus está
deixando que Satanás... É tanta coisa, gente. Gente, essa semana eu fiquei... Olha, eu não sei qual a palavra que eu posso falar para vocês. Meu Deus, agora é moda adulto chupar chupeta. Meu Deus, a gente está o mundo, o povo de Deus não. O mundo parece que está num poço, e esse poço não tem fim. Quando a gente pensa, não vai acontecer mais nada. Não tem mais nada para acontecer, não tem mais nada para a gente ficar, opa. Mas tem mulheres adotando boneca. Tem mulheres, casais adotando bonecos. É o filho deles, é o boneco. Meu Deus. Gente, eu fiquei... Aí a gente está nessa polêmica. Que realmente estamos adultizando as crianças. Não é? Estamos adultizando as crianças. Estão adultizando as crianças. Estão ganhando dinheiro com prostituição infantil. Mas ao mesmo tempo que adultizam criança, estão infantilizando os adultos. Não tem, gente, não tem base. Não tem base. Porque Satanás está desesperado. Porque os céus vai se rasgar assim, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O diabo querendo ou não, nós querendo ou não, vai voltar. Glórias a Deus por isso. E Paulo fala para essa igreja, Cristo te esclarecerá. A igreja tem que buscar luz. A igreja tem que ser esclarecida. A igreja não pode, como a gente leu lá no 11, não pode se comunicar com obras infrutuosas das trevas. Não se comunicar com obras infrutuosas das trevas. Continuando aqui, Paulo fala, mas antes de tudo, condenai-a. Condenai-a. Cristo te esclarecerá. Abre para mim, amados, em João 7, João 8. Bota para mim, irmã Mariana, João 8, 12. Jesus diz assim, amados, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amado, isso é poderoso. Deixa aí, filha, não tira não. Isso é poderoso. Porque o mundo está em trevas. E eu vou falar para vocês, não tem nada mais poderoso contra as trevas do que a luz. Porque a luz, ela não precisa provar que ela é luz. Ela é luz. Se você está num ambiente fechado e escuro, você acender a luz, acabou a escuridão. Não é assim? A gente está num lugar escuro, ligou a luz, acabou. Só quem pode guerrear contra as trevas, contra as obras. Amados, porque as trevas estão trabalhando. As trevas não param. Enquanto a igreja, enquanto nós dormimos, as trevas não param. As trevas continuam trabalhando, como eu falei aqui, obras infrutuosas. O que é infrutuosas? Que não dão frutos. Obras que matam. Obras infrutuosas das trevas que matam. Tem matado
matado muitas pessoas no mundo. Tem matado também muitos irmãos na igreja. Sabe por quê? Porque tira o foco da luz. Ali como Jesus falou, eu sou a luz no mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem segue Jesus não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Cristo é esclarecido. Como a palavra diz, como nós acabamos de ler, Cristo te esclarecerá. Porque é muita informação, é muita coisa para a nossa cabeça. É tempo de internet, não é, amados? É tempo de muita informação. Cada dia muda uma coisa. Uma coisa acontece no Japão agora mesmo a gente sabe. Mas não há esclarecimento aí. Não há esclarecimento. O esclarecimento só há em Cristo. Como eu falo, conhecimento não é informação. Muita informação aqui, informação dali. Conhecimento é informação colocada em prática. A gente pode saber que Jesus é a luz do mundo. Mas se eu não praticar isso, está me faltando conhecimento. Está me faltando esclarecimento. Eu posso ter a informação. Agora, o conhecimento, amados, é quando eu boto essa informação em prática. Eu começo a andar com Jesus. Aonde eu for, a luz vai chegar. Por mais trevas que seja, aonde nós chegarmos, a luz chegará. Isso é maravilhoso, não é, amados? Vamos voltar um pouquinho. Ainda em Efésios, no capítulo 5. Eu quero ler versículo 3. Que nos diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. A igreja de Deus é uma igreja santa. Quem não sabe o significado dessa palavra, santo, é separado. Separado. Paulo escreveu para essa igreja sobre isso. Desculpa. Sobre a prostituição. Porque lá em Éfeso existia lá na cidade o templo da deusa Diana. Era um templo consagrado à prostituição. Eu sei que prostituição pode haver um significado sobre adorar outros deuses, né? Tem essa interpretação também, adorar outros deuses. Mas, como eu falei em princípio, Éfeso era uma igreja de gentios, como nós. Quando fala em prostituição para uma igreja gentia, é prostituição. Que prostituição é essa? Era a venda do seu corpo que eles praticavam. Eles cultuavam com práticas sexuais. Fazia parte da cidade essas práticas. Mas Paulo quer trazer a memória da igreja, que a igreja era um povo separado.
o que eles praticavam antigamente não era mais para ser praticados. Eles estavam vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Eles estavam vivendo um novo nascimento, um regeneramento, como a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que o velho homem fazia, ele não faz mais. Nós estamos em processo de santificação. Nós somos o que? Humanos. Nós somos humanos. Cada um tem a sua concupiscência, não é? E o diabo sabe qual é a minha concupiscência, qual é a sua. E Paulo chamou a atenção da igreja sobre isso. Cuidado. Não se nomeie entre vós nem isso. Quer dizer, não fale. Não fale nem sobre isso. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar, você começa o quê? A alimentar. Então nem se nomeie entre vocês não. É uma nova vida. Aqui nessa igreja, irmãos, é Paulo falando, aqui nessa igreja, não falamos sobre prostituição não. Porque agora somos um povo separado. E o diabo, ele lança o nosso passado na nossa cabeça. Quem veio do mundo sabe que é assim. O diabo lança o que você fazia. Mas eu quero dizer para você, amados. Quero dizer para vocês, nós somos um povo separado. Nós somos um povo santo. Santos não por nós mesmos. Porque Satanás, ele quer nos diminuir, quer nos envergonhar. Mas a igreja do Senhor tem que caminhar como Paulo falou, desperta, levanta, Cristo te esclarecerá. E ele continua falando aqui, prostituição e toda impureza. Toda impureza. Amados, como a gente veio sujo, não é? A palavra do Senhor fala que nós fomos concebidos em pecado. Eu acho incrível. Olha, eu já falei isso, mas vou falar mais uma vez. Eu acho incrível. Eu vim de uma família, sabe assim, poxa, muito conservadora. Meu pai era um homem muito conservador. Minha mãe também. Então ele criou os 10 filhos, né, Zébio? Os 10 filhos ali, ó. Meu pai não era assim, de sorrisinho, não. Louva a Deus pela vida do meu pai. Então, quer dizer, eu cresci, não só eu, como minhas irmãs. A gente tinha um vizinho que ele falava assim, ele era aquele crente pentecostal. Ele falava assim, por que vocês não vão para a igreja? Vocês não vão para baile? Vocês não fazem nada? Por que vocês não vão para a igreja? A gente tinha na nossa cabeça o quê? Ah, mas nós somos perfeitas. A gente não precisa se arrepender de nada. Não estou dizendo que nós éramos santas, não. Mas assim, aos olhos das pessoas do mundo, nós éramos perfeitas. Mas, para que ir para a igreja? Não é? Mas aí, amados, aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, na vida da minha família. Que está lá em João 6, depois eu retorno para cá. Em João 6, 16, Mariana. João 16, 8 até o 11. 16. E é isso que aconteceu com cada um de nós, eu tenho certeza. Que fala assim, se é do 8, sobe mais um pouquinho, no 7 para eu ver.
Deixa aí. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. É Jesus falando do Espírito Santo. Vai, filha. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado. Porque não creem em mim. Amados, não creem em Jesus é um pecado imperdoável. Tem perdão para tudo. Tem perdão para prostituição, tem perdão para alcoolismo, para droga, para traição. Mas não tem pecado se a gente não crê em Jesus. Não tem perdão. E o Espírito Santo, ele vem me convencer. Como também eu sei que convenceu cada um de nós. Cada um de nós que está aqui. Porque ninguém é perfeito, amado. Ninguém é perfeito. Tem que vir ele nos convencer. Porque se o Espírito Santo não viesse, ninguém ia conseguir me convencer. Ninguém ia conseguir convencer vocês. Mas ele veio, me convenceu do meu pecado. Porque eu não acreditava em Jesus. E a igreja, se não crê em Jesus, continua em pecado. Porque tem pessoas que entram na igreja, amados, porque é legal. Entra para a igreja porque está precisando de coisas tão pequenas, mas está precisando de uma cesta básica. Ou às vezes está precisando de ter amigos, ou está precisando de um emprego. Busca Jesus por algo, não por quem ele é. Salvador, luz do mundo, príncipe da paz. Continua, do pecado porque não crê em mim, da justiça. Amados, isso é muito forte, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Como eu falei, nós já nascemos, debaixo do pecado. Quando ele fala que o Espírito Santo vem nos convencer da justiça, é porque somos justificados. Somos justificados. O que é isso, pastora Márcia? Somos limpos, purificados. E ele fala, porque eu vou para o meu Pai. Jesus sabia que ia morrer. Na morte de Jesus há o perdão dos nossos pecados. Mas na sua ressurreição, a nossa justificação. Por isso que ele falou, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. O 11. E do juízo. É disso aí, que Satanás está com medo. Porque a igreja de Jesus é luz no mundo. A igreja de Jesus é essa que louva o Senhor, que abre os céus, que venha. O Espírito da igreja diz que venha, Senhor Jesus. É disso aqui, do juízo, que Satanás tem medo. Porque ele já está julgado. E nós justificados. Aleluia! Glória a Deus! E Paulo quis trazer isso para a igreja de Éfeso. Não se nomeie prostituição. O que vocês faziam não cabe mais. Daqueles que foram lavados, remidos, santificados pelo Cordeiro de Deus, por Jesus. A impureza, aí você fala, vamos voltar para a carta aos Efésios, lá, 5:3, que fala sobre toda impureza. Toda impureza. Quando a gente pensa, o que pode ser uma coisa impura?
Ele fala, prostituição já é uma coisa tão suja, né? Mas tem mais, impureza. O salmista, lá no Salmos 119, do 9 ao 11, ele fala assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Nós não temos que aceitar, amados, impurezas nas nossas vidas. Aí você fala, mas que impureza, pastora Márcia? Aquilo que te condena. A palavra do Senhor fala que se a nossa consciência nos condena, maior é Deus. Se a tua consciência já está te condenando, é porque algo impuro está dentro de você, está dentro de nós. Se a minha consciência está me acusando, poxa, não faz isso, não devia ter feito assim, eu vou fazer assim. Se a minha consciência já está me condenando, maior é Deus do que a minha consciência. Então eu sei que Deus vai me condenar naquilo que eu estou me condenando. E diz assim, observando-o, conforme a tua palavra, com que purificará o jovem o seu caminho. Quer ter um caminho puro, igreja? Nós queremos ter um caminho puro. Nós somos um povo santo, separado. Nós temos que ter o nosso caminho, a nossa vida alinhada com a palavra de Deus. A palavra vai nos lavando. Amados, não tem como a gente pular essa parte de ser igreja. Não tem como você não querer purificar o teu caminho com a palavra do Senhor. Eu vou caminhando, ali o jovem, né? Ali o salmista fala, com que purificará o jovem o seu caminho? Aqui todo mundo é jovem, né, amados? É jovem, somos jovens. Para Deus nós somos criancinha, bebezinho. O jovem o seu caminho, observa o teu caminho, irmão. Aonde está te levando o teu caminho? Aonde o teu caminho, que consequências? Que consequências você tem vivido? Porque, amados, a gente só vir para a igreja não tem graça. Não tem graça. Se a nossa vida cristã, se a nossa vida de igreja se resume a isso, como Paulo diz, somos mais miseráveis dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Se nós estamos aqui e não andamos conforme a palavra do Senhor, eu poderia estar em outro lugar. Eu poderia estar me divertindo em outro lugar. Ainda que aquela diversão depois fosse me levar para o inferno. Mas Paulo diz que se nós não esperarmos coisa melhor de Deus, no porvir, lá em 1 Coríntios ele fala sobre 15, se nós não esperarmos de Deus coisas melhores, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos, porque estamos perdendo o nosso tempo. Então não tem, amados, como pular, ter uma vida de filhos de Deus sem a palavra de Deus. Não é só ouvir quando vem à casa do Senhor. Como eu disse, é para mim também.
Não é só ouvir a palavra quando estamos aqui, ou quando a gente vem para EBD, é mais. A palavra do Senhor, ela sacia. Ela sacia, como Jesus falou para aquela samaritana no poço. Você está me pedindo água, mas se você souber quem sou eu, dentro de você jorrará um rio de água viva, e esse rio vai dar para a vida eterna. É isso que é evangelho. Evangelho não é a gente vir aos domingos à igreja, não. É a gente observar os nossos caminhos conforme a palavra do Senhor. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e não parar até Jesus voltar. Nós temos que ter sede. Se nós não tivermos sede da palavra, porque a palavra, amados, ela vai te apresentar um Deus. Porque eu acredito, quem não teve experiência com Deus não quer a palavra, porque a palavra é Deus, mas não conhece Deus, e aí? Leia a palavra é Deus, a palavra é Jesus Cristo. Como aquela mulher do poço saiu saciada, e ela não parou ali, ela foi lá na cidade dela, ela começou a cativar, né, os moradores, os homens daquela cidade. Porque quem tem a sua vida conforme a palavra do Senhor não é perfeição, não. Não é perfeição. É temor, é amor, é amar a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, amados, a gente não quer pecar. Paulo fala sobre isso nas cartas dele. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas é o amor. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, não. Não espere perfeição. Não queira ser perfeito. Perfeito é só Deus. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, Pai das luzes, olha, o Pai das luzes, que somos nós, não há sombra de variação. Perfeito é só Deus. Hoje a gente está, né, legal, amanhã a gente não está. Depois, não temos perfeição em nós. Mas quando o diabo olha para a gente, ele vê perfeição. É isso que é a arma do crente. A arma do crente é essa. A perfeição vem de Deus. Vamos voltar aqui para dar no livro de Efésios 5. Toda impureza. Põe também, Mariana, Tito 2,14. Não pode, são coisas que não podem ficar no nosso meio. Tito fala assim, ó, o qual se deu a si mesmo, Jesus, por nós, para nos remir, nos comprar. Porque nós tínhamos um dono. Nós tínhamos um dono. E esse dono era um dono mau. Nós tínhamos um dono e esse dono não tinha misericórdia. Nós éramos de Satanás. Mas Jesus veio ali, como Tito falou, deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Olha que coisa linda. É o propósito de Deus que não muda. O propósito de Deus é ter um povo separado, zeloso de boas obras. Que coisa linda, né? Veio, deu a si mesmo para nos remir de toda a iniquidade
e purificar para si um povo especial. Aleluia. Em Efésios continua falando assim, 3. Prostituição, impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre parvoíces. Parvoíces é uma coisa que não agrada a Deus. Sabe o que é, amados? É tolice. Deus não se agrada de tolice. Mariana, abre para mim, fazer um favor. Provérbios 10, 21. Que diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Os tolos morrem por falta de entendimento. Por isso que Paulo falou: desperta, igreja. Desperta tu que dormes. Por quê? Porque quem é tolo morre. Morre, quem é tolo morre. Mas quem tem o entendimento do Senhor é desperto. Sabe? Tem o discernimento do Senhor. Tem o Espírito Santo de Deus conduzindo. Tem a palavra do Senhor conduzindo. E o crente observa a sua vida conforme a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. No 5, ele fala assim: bem sabeis isto, amados. Isso aqui é uma carta para uma igreja de gentios como nós, enxertados na videira, amém? Paulo fala assim, olha: nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, ele puxou muito para esses pecados, porque era o pecado que assolava aquela igreja, aquela cidade. Mas pode ser que o meu pecado não esteja aqui. Pode ser que o teu pecado também não esteja aqui. Mas isso pode ser uma pedra de tropeço na tua vida, na minha vida. Temos que vigiar, continuando aqui. Aleluia. Esse versículo 6, eu acho ele assim, sabe? Efésios 5, 6. Muito para nos chamar mesmo. Ele fala assim, olha: ninguém vos engane. Deus nunca quer que o seu povo fique enganado. Quem é povo de Deus busca o discernimento de Deus. E Paulo fala assim para a igreja de Éfesos: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. A gente vive hoje, amados, muita sutileza, sabe? O diabo está vindo com muita sutileza, com palavras maravilhosas, com palavras gostosas. Mas Paulo fala para essa igreja: ninguém vos engane com palavras vãs.
Sabe o que é uma palavra vã? É uma palavra vazia. É uma palavra que não vem de Deus. É uma palavra que não vem segundo os ensinamentos que o Senhor nos deu. Como a gente leu lá no Salmo: endireitar os nossos caminhos conforme a palavra de Deus. Então ninguém vos engane. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E tem sido lançadas muitas palavras vãs, palavras que não alimentam, palavras que não edificam, palavras que querem acobertar o pecado, trocar o nome do pecado. Nós temos vivido isso. E se a gente deixar, nós somos enganados. Mas Paulo diz: não vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus. A igreja do Senhor tem que atentar que o nosso Deus é um Deus de ira. A palavra do Senhor diz em Hebreus: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus é irado, sim. Porque o diabo fica querendo nos mostrar que Deus é só amor. Não. Deus provou o seu amor. A palavra de Deus fala que Deus é amor. E Ele provou o seu amor. Deus amou o mundo, não é? De tal maneira que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem não crê em Jesus está debaixo da ira de Deus. Aqui Paulo fala: ninguém vos engane com aqueles pecados que ele citou acima, e outros pecados que cada um de nós sabemos, de nós. Ele fala que ninguém vos engane, porque por essas coisas, aquilo que a nossa consciência nos condena, por essas coisas vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós somos os filhos regenerados, adotados. Aleluia! Nós somos os filhos comprados, lavados. Em Colossenses fala que a cédula que era contra nós, a cédula que era contra nós, a cédula que atraía a ira de Deus para nossas vidas. O que diz a palavra do Senhor? A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Nenhuma condenação há sobre a igreja. Mas a igreja tem que saber que o nosso Deus é ira. É ira também. Mas nossos pecados foram pagos. Aleluia, foram perdoados. Né? E Isaías, o profeta, ainda fala: vem, compre sem dinheiro. Compre sem dinheiro leite. Alimentam-se da palavra do Senhor. É maravilhoso saber que somos um povo que é luz. Somos um povo esclarecido. Quando o diabo olha para a gente, ele vê Cristo. Ele
homem vê, ele não te vê, ele vê Cristo. Ele tenta fazer com que você fique acuado, mas em nome de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos lava. Aleluia. Continuando aqui, amados. Sobre os filhos da desobediência, porque um dia nós fomos filhos da desobediência. Efésios nos diz isso. Essa mesma carta é maravilhosa. Leia a carta de Efésios 2, que fala assim, Efésios 2, versículo 2. Noutro tempo, está falando de nós, andastes segundo o curso deste mundo, e nós andávamos mesmo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Para aí, Mariana. Nós também seguíamos as potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Glórias a Deus, amados. Glórias a Deus, porque Jesus pagou um alto preço para que fôssemos um povo separado, um povo livre da ira de Deus, um povo que é livre para louvar, para falar, que rasga os céus, para exaltar o Senhor, levantar a mão, dar glória a Deus, pular, sapatear, fazer o que você quer, porque somos livres, livres da ira de Deus. A palavra do Senhor diz, amados, que o Pai, Deus se agradou, Deus ficou saciado, em lançar a ira que estava reservada para mim e para você também. Mas Deus saciou essa ira dele, lançando em Jesus. O profeta Isaías fala que Deus se agradou em moê-lo. Porque quem ia ser moído era eu, era vocês. Mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que estamos livres dessa ira. Como Paulo, terminando aqui, Paulo falou assim, olha, em Efésios 5, no 7, ele termina assim, olha, amados, portanto, não sejais seus companheiros, quer dizer, não sejam companheiros do mundo, não sejam companheiros do mundo. Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, a ira de Deus ainda está sobre nós. Quem quer ser amigo do mundo é alvo da ira de Deus. E ele fala assim, portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo Eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Sabe o que isso quer dizer, você andar como filho da luz? Todo mundo está vendo
da sua vida. A nossa vida, amada, é um espetáculo. A nossa vida é um espetáculo para o mundo. Hoje o nosso presbítero Jeff estava falando com os amigos dele lá de trabalho, com os chefes dele. Se vocês não conheceram nenhum crente hoje, até hoje, vocês estão conhecendo um. Olha que tremendo. Nós somos espetáculo para o mundo, porque nós andamos como filhos da luz. Nós não compactuamos com a obra das trevas, as obras infrutuosas das trevas, que Paulo fala. E continuando, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Olha como é que a nossa vida tem que ser, amados. Gente, e é gostoso. É gostoso, amados, nós andarmos em bondade, justiça e verdade. É a gente andar com Deus. Não é pesado. Porque Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve. Não é pesado andar com Jesus. E ele continua aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu vou encerrar com versículos, no mesmo capítulo, no versículo 1 e 2. Aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O filho sempre quer imitar alguma coisa do pai, não é, amados? Não é assim? Quando o pai traz mau exemplo, o filho vai copiar o exemplo do pai e vai ter um mau exemplo. Mas se a gente imitar a Deus, olha só, sede, pois, imitadores de Deus. Se a gente imitar a Deus, claro que nós não vamos chegar à perfeição, né? Seremos transformados quando Ele voltar. Mas se a gente imitar a Deus como? A santidade do Senhor. Senhor, a Tua santidade, eu quero contemplar a Tua santidade. Imitar a Deus como? Ser bom. Imitar a Deus como? Ser justo. Imitar a Deus como filhos amados. 2. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia. Jesus se entregou por nós em oferta e sacrifício. Está aí o ponto da igreja. Porque a igreja, às vezes, quer ofertar. Nós queremos ofertar, mas não queremos nos sacrificar. Cristo se ofertou e se sacrificou. Se nós temos que imitar a Deus e viver como Cristo viveu, também temos que nos ofertar e também nos sacrificar. O que é isso? Matar não. Colocar a minha vida. Colocar a minha vida aos pés do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Paulo falou: vive agora não mais eu. Isso é sacrifício. Vive agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, que a gente vê o sacrifício agradável, santo,
que nós somos para o Senhor, para o nosso Deus. Então, amados, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo nos ensine, sabe, nos ensine a viver tudo aquilo que Ele tem para a igreja dEle. Tudo aquilo que Ele tem para o povo que Ele separou, para o povo que Ele comprou, para o povo que Ele santificou. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Então, oremos ao Senhor nesse sentido. Queiramos ser oferta e sacrifício agradável ao Deus. Queiramos ser luz. Aonde a gente chegar, a nossa luz tem que brilhar. Aleluia, igreja do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém? Glórias ao teu nome, Senhor.